Aleluia, 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 aleluia. Sentai-vos por gentileza, fiquem à vontade um momento. Povo querido, que alegria, que bom estarmos aqui juntos, que bom podermos celebrar a missa juntos, e acolho-te com muito carinho, com muita alegria. Sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sei que tem pessoas aqui de longe, tem pessoas de cidades distantes, de estado distante também, que me avisaram via as redes sociais que estariam aqui hoje, que marcando a sua presença, vem buscar força, vem buscar coragem para enfrentar a vida, e não pode ser em outro lugar, tem que ser na fé. Quem encontra um tesouro faz de tudo para nunca perdê-lo. Quem acha um tesouro corre atrás para nunca perdê-lo, e às vezes aquilo que é o conselho do Evangelho, fica quietinho, guarda para si, não precisa contar para os outros. Existem coisas na vida, meu povo, que a gente não fala para os outros. Existem coisas que a gente não conta para os outros. Existem coisas que a gente não tem que ficar falando para todo mundo. A gente tem que saber para quem a gente fala. A gente tem que saber para quem a gente está comentando as coisas da vida da gente. Por isso, há um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, e para cada coisa o seu tempo é necessário naquele momento. Paciência. O que é a paciência? É um movimento interior que nos faz perceber as delicadezas do tempo. Sem a paciência, a gente pode correr o risco de não perceber o que merece ser realmente percebido. É quando a gente vai vivendo, e vivendo de qualquer jeito, sem perceber o que a vida está nos dando, sem perceber o que a vida está nos oferecendo, sem perceber o que a vida está te colocando nas mãos. Paciência, repito, é um movimento interior que nos faz perceber as delicadezas do tempo. E sem ela, a gente corre o risco de não perceber o que merece ser realmente percebido. Mergulhar na paciência da vida, a raridade da vida, perceber o que é errado na vida. Às vezes, os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem a olhar esta raridade que é a vida. Ora, ao que realmente é certo, ao que realmente importa, a realmente quem nos importa. Saber olhar com delicadeza. Muitas vezes matamos a oportunidade de viver quando não fazemos a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. O que é que o tempo me pede hoje? Às vezes hoje o tempo me pede que eu me retire, que eu me recolha. Ou talvez o tempo hoje pede que eu mergulhe mais de cabeça, que eu vá mais a fundo das coisas. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa, e este olhar atento que vai nos dar esta clareza de perceber o que de fato hoje está gritando pelo meu nome. O que é que hoje grita pelo meu nome? O que é que hoje eu preciso encontrar na minha vida e que eu preciso perceber? O que é que me chama? O que hoje é inadiável? Somos tão negligentes nessas questões porque às vezes pensamos 1 ano, 6 anos, colocando forças em uma realidade hoje que não era o momento de colocar forças naquilo ali. Às vezes a gente coloca todo o nosso esforço naquilo ali e não era o momento, não era a hora, não era o tempo e não era para ser ali. E é interessante a gente desenvolver esta habilidade de dizer não e de dizer sim. Esta é uma habilidade que só a maturidade é que vai nos trazendo. Digo não e digo sim, e sei porque estou dizendo não, e também sei porque que eu estou dizendo sim. Às vezes porque somos imaturos, nós não sabemos dizer não, não sabemos olhar a exigência do tempo. Então a gente vai viver para agradar os outros, a gente vai viver para tentar agradar as pessoas, e não podemos. Antes de agradar os outros, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você.
Antes de você pensar em agradar uma pessoa, o que é que a vida está me pedindo? Que nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar ao outro está em consonância com aquilo que a vida pede de você nesse momento. Então, povo querido, olha o teu tempo hoje. Te afastou de algumas pessoas, te desligou de algumas pessoas. Era necessário, era preciso, é isso mesmo. Ou talvez estás precisando desligar-se de algumas pessoas, afastar-se de algumas pessoas, tomar um caminho. Ora, se eu sou um homem casado, se eu sou uma mulher casada, se eu sou um padre, se eu sou um solteiro, uma solteira, a quem realmente eu preciso colocar força neste momento na minha vida? Quem é que merece o meu tempo? Quem é que merece a minha atenção? A quem de fato eu tenho que dar o meu tempo? Mesmo que para a gente crescer, a gente precisa ter que ter a coragem de cortar certas coisas. E é preciso se exercitar para olhar o momento presente e saber o que é que está gritando dentro de nós neste momento. Quantas vezes eu entrei no caminho errado, no lugar errado. E quando a gente entra no caminho errado, no lugar errado, não tem como a gente ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento, sabendo que o meu empenho não foi aonde eu deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu sentir-me bem realizado com as minhas escolhas, porque o que vai fazer eu me sentir bem é olhar para as minhas escolhas e me sentir confortável diante daquilo que eu vivo. Se eu consigo me sentir confortável diante daquilo que eu vivo, é porque eu estou fazendo as escolhas certas. E é interessante que às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo desta percepção. Nós estamos muito estranhos a nós mesmos. Não é estranho com o outro, é estranho a nós mesmos. Vede, eu preciso de sustento à minha vida, eu preciso de significar a minha vida, eu preciso de significar a minha matéria, eu preciso colocar algo que sou eu, até na casa que eu moro. O que adianta ter uma mansão e não ser feliz ali dentro? O que adianta ter uma BMW e não andar feliz dentro dela? O que adianta você ter tanta coisa e não ser feliz porque você não está confortável aonde você está? Povo querido, desculpe-me a honestidade de padre. Desculpe-me. Não é o dinheiro que nos faz felizes. Ele nos ajuda. Ajuda a viver bem, ajuda a comer bem, ajuda a se vestir bem, ajuda a ter uma casa bonita. Isso ela ajuda. Mas nem sempre o que Ele me dá me torna confortável aonde eu estou, com quem eu estou, dentro do lugar que eu estou, no espaço que eu estou. A casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, com o meu suor, com a minha luta, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre quando a gente abre a casa, entra nela. Isto é alma. É quando a matéria está plena de significado. É quando a gente começa a atribuir um significado que ultrapassa aquelas paredes. Os móveis, ou o telhado, a laje, o jardim, a porta que se abre. É um sentimento que nos ocorre. É bom estar ali. É bom voltar para ali. É bom. É interessante que a qualidade da nossa vida está ligada com a capacidade de colocar sentimento naquilo que faz. A qualidade da nossa vida está ligada a colocar do sentimento que a gente coloca naquilo que a gente faz. Eu não falo desta alma espiritual, eu falo daquilo que dá sentido ao material. Perceber que os meus objetos têm um significado que ultrapassa aquela matéria. O significado daquele objeto ultrapassa essa matéria. Por exemplo, isso é uma questão filosófica. Aqui tem uma imagem, mas o significado desta imagem no meu consciente, ela ultrapassa aquilo que eu vejo. Ela é mais do que aquilo que eu vejo. Ela preenche mais do que aquilo que eu vejo. Quando eu vejo a minha casa, quando eu tenho meu carro, aquilo ali, quando tem alma,
ultrapassa as paredes, ultrapassa as coisas. Como disse Rubem Alves, existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. É como uma lembrancinha de uma viagem. Uma lembrancinha de uma viagem é um sacramental. Mas quando eu pego aquilo na mão, eu lembro algo que foi bom. É como você antigamente, hoje a gente nem revela mais foto. É quando você vai olhar o seu álbum de fotos, as coisas, viagens, coisas, você de repente pega aquela foto e fica olhando. Aquela foto é mais que uma foto. Aquela foto é mais do que uma lembrança. Aquela foto é uma alma que te fez ir no mais profundo de ti. Olhar uma coisa lá no passado, às vezes reporta a gente para lá. Faz a gente lembrar o quanto era bom, o quanto foi bom. Como eu era feliz naquele tempo, como eu sorria naquele momento, como foi bom. Nos faz lembrar. Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Mas agora, na oportunidade única que eu tenho de viver bem a minha vida, de inflar o ar em tudo isso, o viver bem me trazendo a consciência de que quando eu observo as exigências da minha alma e me empenho nessas exigências, urgências, eu estou colocando alma neste corpo. Quando eu percebo, quando eu identifico que não estou fazendo, que não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma que estão para fazer viver bem. Eu sinto a fraqueza, eu sinto o meu desânimo. Muitas vezes nós negligenciamos o tempo. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar. Existem momentos que a vida mostra a necessidade da gente jogar para fora os excessos. Existem momentos da vida que ela quer mostrar para nós que a gente não precisa ter medo daquela tristeza, de permitir que essa tristeza acabe dentro de nós, encarar ela, porque ela vai nos trazer riquezas, e ela vai nos ajudar a encontrar a pérola preciosa que só o sofrimento será capaz de nos dar a conhecer. Existem momentos da vida que a gente tem que se dar a oportunidade de sentar e chorar, povo. Há momentos que tu precisa fazer isso. Há momentos que a gente precisa sentar, chorar o que tem que chorar, sofrer o que tem que sofrer, porque aquilo liberta, tira. Depois vem o riso, e o riso não nasce de repente. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. Todo sorriso é o resultado de uma lágrima bem chorada. Quando eu olho pessoas com um sorriso bonito, tem gente, claro, obviamente, que tem sorriso fácil, mas quando eu olho uma pessoa com um sorriso bonito, que ultrapassa as máscaras, que ultrapassa as leviandades, quando tu olha uma pessoa de um sorriso bonito e espiritualizado, tu olha para ela e diz: por detrás deste sorriso tem muita dor, por detrás desse sorriso teve muita lágrima, por detrás desse sorriso teve muito sofrimento. Porque às vezes o sorriso que brota tão espontâneo dentro de nós tem como moldura os nossos sofrimentos. Ninguém sorri de graça, ninguém dá uma gargalhada de graça, ninguém. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o sorriso amanhã. O sorriso é o final de um processo bem feito, o sorriso é um final de uma dor bem vivida, o sorriso é o final de um enfrentamento interior que eu tive que fazer. Bem feito, bem feito. Quanto sofrimento em perceber o distanciamento necessário para o crescimento do outro. Quantas vezes, gente, me digam a verdade, quantas vezes tem gente aqui dentro dessa basílica que teve que chorar, sofrer, mas se afastar para ver o crescimento da outra pessoa. Tu não queria, mas tu tivesse que te afastar para ver o crescimento da outra pessoa, porque a tua vibe não estava na mesma vibe daquela pessoa, e você teve que sofrer.
e teve que chorar. Pegue, por exemplo, a mãe e o pai. Parte o coração da mãe quando vai levar o filho pela primeira vez no colégio. Deixa o filho lá, vai embora chorando. Mas precisava deixar o filho passar por aquela dor. É a urgência do dia, é a urgência da hora, mas o dia vai estar ali. Quando a gente percebe as urgências do tempo, a gente se conforma mais com as coisas e entra no contexto da sabedoria irrecusável, a condição humana. A condição humana. Tu vai ver que tu vai amadurecer mais a tua vida, e quando tem pessoas que te dizem assim: por favor, urgentemente, eu preciso falar contigo, desacredita. Urgentemente eu preciso falar contigo, desacredita. O que é urgentemente? Para aquela pessoa, mas para ti não. Para aquela pessoa, urgentemente eu tenho que falar contigo. Calma, no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Quando a gente percebe as urgências do tempo, a gente se conforma mais com as coisas. A gente entra nesse contexto de sabedoria irrecusável à condição humana. Tempo de rasgar algumas realidades. Nós precisamos ter coragem de rasgar, senão jamais conseguiremos viver a libertação delas. Há coisas que a gente pensa que foi perda e não foi perda, foi libertação. Há coisas que você pensa que você perdeu na sua vida, foi libertação. Muita libertação. Quantos relacionamentos precisam ser rasgados para que depois eles sejam costurados de um jeito certo? Fazer cair por terra todas as ilusões que a gente sente do outro, todas as pretensões que jogamos em cima do outro. Não, o outro não tem e não é obrigado a corresponder às minhas expectativas. Quem é que disse que eu sou obrigado a corresponder à tua expectativa, do que tu pensa de mim? O que tu pensa de mim é um problema teu. Quem eu sou é um problema meu. O que tu pensa de mim é a tua imaginação, mas o que eu sou é a minha realidade. Então, querido povo, tempo de rasgar algumas realidades e fazer cair essas ilusões que a gente cria das pessoas. O outro tem que ser ele e basta. Se acontecer de ele ter uma empatia conosco, a gente constrói uma relação de amizade, de proximidade. Se não, uma relação de respeito, e deu, e basta, e está resolvido, e ponto final. A gente não tem que ficar mendigando. Ai, mas eu tenho que me dar bem com aquela pessoa. Ai, mas o padre, eu não estou me dando bem com aquela pessoa. Eu tenho que me dar bem com aquela pessoa. Não tem. Não tem. Se a pessoa te pisa, se a pessoa te esnoba, se a pessoa te machuca, tu não é obrigado a conviver com ela. Para. Te liga. Te acentua. Vai. Deixa ir. São relações desrespeitosas. A vida vai nos pedir calma, paciência, mas viver o enfrentamento. E se a gente vive o enfrentamento, a vida nos dá libertação. Você já parou para pensar que às vezes a sua vida não está dando certo? Quem é aqui que já olhou e disse: meu Deus, a minha vida não está dando certo, eu não sei o que está acontecendo comigo, a minha vida não está dando certo, não está indo para frente, eu não estou evoluindo, as coisas não estão indo, as coisas não estão andando, não está dando certo, não vai, não sei. Você já parou para pensar que às vezes sua vida não está dando certo, porque você nem parou para pensar o que de fato você está precisando viver, o que de fato você está precisando fazer, e o que de fato você está precisando ser? Eis o problema. A vida da gente não dá certo quando nem a gente sabe o que a gente quer, quando a gente nem sabe para onde vai. Às vezes ficamos tão aflitos, tão angustiados e não sabemos por quê. A gente se levanta: ai meu Deus, não sei, eu ando aflito, eu ando angustiado, eu estou nervoso. Ai, uma ansiedade, como, não paro de comer. Não sei, estou com alguma coisa ruim. O que está faltando? Falta chegar ao ponto-chave, o ponto nevrálgico, para saber onde está o que precisamos descobrir.
aonde está o que precisamos descobrir e por que eu não descobri ainda. Então, amado povo, se me permitem deixar um pensamento nessa noite, é este: se as coisas não vão, se não estão dando certo, se não está andando, se não está indo, é porque tu ainda não conseguiu pensar aonde tu realmente quer ir e o que realmente tu queres da tua vida. E aí a gente fica igual peru no terreiro, roda, roda, roda e nunca acha a porta do galinheiro para entrar, porque só roda na vida. E tem muita gente que só faz rodar e não sabe onde vai. Aí tem a sensação de que a vida não está dando certo, nada vai para frente, a minha vida não acontece, a minha vida não vai certo. Pensa, o que é que a vida está te pedindo hoje? Qual é a urgência hoje? E o que eu preciso hoje agregar em mim para dar respostas àquilo que a vida me exige? Termino. A vida não perdoa ninguém. Ela vai dar ali na cara de todo mundo. E se posso ser mais verdadeiro e real ainda, a vida, quando a gente é mole demais, ela nos massacra, ela nos tira o chão dos pés, ela nos coloca contra a parede, ela nos dá ali na cara, se a gente não tem coragem de enfrentar e tomar as decisões que a gente precisa tomar. Então vai embora hoje, saia daqui hoje, e ao chegar em casa, ao deitar a cabeça no travesseiro, para e pergunta: qual é a urgência da minha vida hoje? O que é que eu preciso hoje enfrentar dentro de mim para nunca perder o rumo da vida que eu tenho que viver? E se os dias que me faltam viver nessa terra, se eu não for capaz de olhar para o meu eu e de me encontrar na vida que eu estou vivendo, então vai ser uma desilusão muito grande, porque eu não fui capaz de tomar a vida nas mãos e dar conta de viver esses poucos anos que Deus me colocou aqui para me tornar alguém capaz. Coragem, pense, mas levanta a cabeça e faça alguma coisa, porque a vida não para a gente se resolver, ela vai vivendo, e daqui a pouco chega o fim, e o último vagão quando chegar, tu vai ter que embarcar e não vai ter mais volta. Ou tu aproveita e vai, e te decide, e te arruma, e te ajeita, toma decisão, toma atitude, faz alguma coisa, ou tu vai chegar no último vagão e não vai dar para ficar com o pé lá e o outro fora. Tu vai ter que entrar ou cair fora. A vida é isto.